traidor da pátria, como vem sendo chamado o Eduardo Bolsonaro, o deputado Lindbergh entrou com um pedido de prisão contra o deputado licenciado, e tem um vídeo aqui do Lindbergh explicando os motivos do pedido, vamos assistir, e ele ficou tão desesperado que ele está atacando todo mundo nas redes, atacou o Cacai, que falou que ele comete crimes ao pedir sanções contra Alexandre de Moraes, atacou a Lindbergh, ameaçou o PT, ameaçou todo mundo depois desse pedido de prisão. Fala, Roberto. Não, precisamos trazer o Lindbergh aqui. Semana que vem vamos tentar trazê-lo. Daqui a pouco você vai ter aqui com a gente, então não saia, porque talvez seja a pessoa mais polêmica do PT, o Washington Quaquá, diretamente, talvez, da Mangueira. Ele falou que talvez estivesse ali na Mangueira e entrar direto de lá. O Quaquá vai estar aqui com a gente. Ele que era candidato a presidente do PT, não é mais, né? Mas vai vir, estava marcada a entrevista, resolvemos manter, porque o Quaquá é aquele que sempre dá lead. Vamos manchetar algumas, vamos buscar manchete aí, Felipe. É isso aí. Vamos ver o vídeo do Lindbergh, então, aqui. Os limites. Eu estou entrando com a representação criminal, agora está pronta, contra Eduardo Bolsonaro. Eu quero explicar a você. Vocês viram o absurdo da declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos do governo Trump, Marco Rubio, que disse o seguinte, numa audiência do Congresso, que admitiu que o governo Trump está estudando possibilidade de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Eles querem utilizar uma lei Magnitsky, que é uma lei que eles usavam contra ditaduras. Veja bem, nessa lei eles permitem sanções, inclusive a familiares, bloquear cartão de crédito, um monte de coisa. Eu quero explicar o porquê nós estamos entrando com essa representação criminal contra Eduardo Bolsonaro. É um golpe continuado que eles tramam. Era a Operação Punhal Verde e Amarelo. 8 de janeiro depredaram o Supremo, o Palácio do Planalto, o Parlamento brasileiro. Ele continua cometendo crime contra o Estado democrático de direito. Ele o que faz nos Estados Unidos? Cada dia procura uma autoridade diferente, mentindo sobre a realidade brasileira e ataca diretamente um ministro do Supremo, que é o relator que envolve o pai dele, Jair Bolsonaro, onde a gente entra no segundo crime, crime de coação no curso do processo. Nós temos um julgamento que está começando, ele articula para quê? Para desmoralizar, para tentar sancionar o relator do processo de julgamento do pai dele. Além de atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, é coação no curso de um processo e, por fim, atentado contra a soberania nacional. É uma vergonha. Esse pessoal e Eduardo Bolsonaro, que ainda é deputado, porque ele se licenciou, num momento como esse, ficar conspirando com a nação estrangeira contra os interesses do nosso país, contra os interesses nacionais. Eu quero chamar a sua atenção da gravidade desse fato. Defender o ministro Alexandre de Moraes nesse momento é defender a democracia, defender as instituições democráticas. Eu espero que ele seja responsabilizado por todos esses crimes. O Lindbergh falou a palavra certa, ele conspira contra o Brasil, né? Ele tem que ser acusado de conspiração. Eu me recordo que perguntei para o Bertoldo, acho que perguntei para o Pedro Serrano também, se não me engano, eles dizem que não existe esse crime na Constituição brasileira. É um problema isso. Mas precisa ver como enquadrar esse tipo de coisa, porque o cara vai para os Estados Unidos e fica jogando contra o país, como é um deputado mandato licenciado, mas ele tem ainda o cargo de deputado. Quer dizer, contra o Supremo Tribunal Federal é uma loucura. É algo que eu, sinceramente, não me recordo de ter visto desse jeito no Brasil desde
desde a ditadura militar, desde que sou gente. Eu já vi muitos políticos falando em nome dos interesses americanos, óbvio, desde sempre. Mas desse jeito eu não me recordo. Não sei se o Felipe se recorda de algum tipo de situação limite dessa. Se fosse uma Câmara dos Deputados com alguma seriedade, ele já seria cassado, né? Porque ele é um representante de um poder legislativo, já foi inclusive presidente da Comissão de Relações Exteriores desse mesmo poder, e ele comete um crime contra a soberania nacional, contra um representante máximo de um outro poder, que é o Poder Judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Se essa aplicação da lei a partir das declarações de Marco Rubio, que eu acho que não vai acontecer, viu, Renato? Me parece que aquilo tudo ali foi um movimento ensaiado, aquele deputado republicano que faz a pergunta ao Marco Rubio é o único amigo que o Eduardo Bolsonaro tem ali no Congresso americano mesmo, é a única pessoa que o recebe, é um sujeito do baixo escalão do Partido Republicano, então aquilo foi meio que ensaiado. Eu acho que não vai acontecer, mas ainda assim, só o fato dele ter feito isso, ter feito essa aproximação, esse pedido, e comemorar isso como fato político, porque eu lembro que eu comentei isso com vocês, que o Eduardo Bolsonaro ia sempre tentar arrumar um fato político por dia para se manter em evidência. Acho que isso é só mais um, que aquele movimento ali é um movimento ensaiado, como eu disse, um deputadozinho, o Marco Rubio confirmou, está em estudo, mas não disse que vai fazer, talvez nem faça, mas só essa cogitação já é um crime contra a soberania nacional. Claro que é, mas ainda acho que é um teatrinho, esse teatrinho de marionetes, e é assunto para o Itamaraty tratar, porque claro que subiu um degrau no momento que o secretário de Estado americano admite a possibilidade. Entre admitir a possibilidade e realmente aplicar a lei, há um grande fosso, mas ainda assim seria no mínimo um assunto para a comissão de ética da Câmara julgar o Bolsonaro. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. O Quaquá, que foi deputado até recentemente, antes de voltar à prefeitura, pode falar melhor que a gente sobre isso, mas a gente sabe que essa comissão de ética não vai colocar Eduardo Bolsonaro para responder por isso. Na representação à PGR, o Lindbergh acusa Eduardo Bolsonaro, Rovai, de crimes atentado à soberania nacional, ele artigo 3591 do Código Penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Ele põe esses 3 crimes para pedir a preventiva do Eduardo Bolsonaro, né, que está nos Estados Unidos. Você pode repetir quais são os crimes? Ele está listado aqui na reportagem do Plínio. Crimes como atentado à soberania nacional, que ele diz que é artigo 3591 do Código Penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359L do Código Penal, e coação no curso do processo, que é o 344 do Código Penal. A ver. Que o Bertoldo e o... então, eu achei estranho. Diz que seria forçar a barra. Mas eu acho que naquela época, quando ainda não tinha algo, né, tantas ameaças, agora ele está ameaçando, inclusive, o Lindbergh, dizendo a contribuição do partido sua também está sendo exposta internacionalmente, o tirano não irá ser sancionado sozinho. Está fazendo mais ameaças aí. Tirano não irá ser sancionado sozinho. O que ele quer? Articular sanções para os outros ministros também, para parlamentares, para quem, né? Ele está dizendo aqui nessa postagem. E ontem ele também ameaçou o Cacai. A Fórum fez uma reportagem onde o Cacai defende que o Eduardo Bolsonaro seja investigado pela PGR, pela Polícia Federal, por estar conspirando contra o Brasil, e ele foi lá e ameaçar também o Cacai nas redes. Cacai, cuidado com seus diálogos cabulosos com os tiranos de ocasião, pode acabar se enrolando. Né? E o Cacai a Fórum fez uma reportagem, procurou o Cacai, que respondeu que
não merece uma resposta, essa ameaça do Eduardo Bolsonaro, mas eu penso que ele sabe que passou de todos os limites e, evidentemente, um agente público brasileiro, nem mesmo um cidadão, muito menos um deputado federal, pode procurar o governo de outro país para pedir que se faça uma intervenção no judiciário brasileiro. Isso aí que Eduardo fez ao ameaçado, eu entendo, porque é um momento difícil da família, né? O pai estar para ser condenado, talvez até setembro, bem perto de pegar 30 anos de cadeia e o poder se vai, e vai de uma forma muito rápida, como vai o dinheiro, vai tudo, né? Então eu prefiro não respondê-lo diretamente, porque eu sou advogado criminal e estou acostumado com o desespero daqueles que estão prestes a serem condenados, com o desespero das famílias que estão sofrendo o processo penal. É algo muito cruel, o processo penal é necessário, mas muitas vezes é muito cruel. E o pai prestes a ser condenado, o pai que é o herói da família ali, deve pegar 30 anos, mas é inadmissível que ele faz ir para os Estados Unidos para fazer contato junto ao governo norte-americano para interferir do Supremo Tribunal Federal. É um crime extremamente evidente. Enfim, o Cacai diz aí que é um desespero, porque o pai deve ser preso em breve. É isso, né? O Cacai nem dá uma resposta direta a ele, né? Assim, a moral tá baixa, a moral do Dão Bananinha. Bananinha. É, cara. Negócio teu aí para rodeio e fritar hambúrguer, viu? Que ele botou no currículo como sendo uma das qualidades que o qualificariam para ser embaixador, lembra? Fritar hambúrguer no Maine, né? É esse nível que chegamos. E um tweet que tem sido muito compartilhado nas redes é esse daqui, de 26 de agosto de 2020, segundo o Grok, é real. Olavo de Carvalho. A lei Magnitsky é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comunolarápios. E agora, então, 2025, Eduardo Bolsonaro está lá tentando aplicar essa lei aos ministros do Supremo, né? Essa lei que pode, inclusive, né, fazer com que o ministro não tenha nem cartão de crédito, né, gente? Pois é, estaria bloqueado pelas bandeiras, são todas norte-americanas, né? Vai ter que andar com dinheiro vivo, né? Porque eles estão acostumados. Não sei o Alexandre de Moraes. O Flávio Bolsonaro recebia tudo em dinheiro vivo na sua lojinha de chocolates lá como que era? Copenhague, né? Café e chocolates. Ele recebia tudo. 70% de quem comprava na loja, Felipe, comprava com dinheiro vivo. Você sabe que isso é muito comum no Brasil. As pessoas andam com a carteira. Eu ando com dinheiro no bolso, que eu sempre falo. Eu preciso ter o dinheiro do ladrão. Né? Se acontecer alguma coisa, para ele não levar o cartão de crédito, eu falo, olha, deixa eu te dizer, pega aqui o dinheiro, porque o meu cartão não está funcionando, por isso que eu estou com dinheiro. Então, eu uso o dinheiro do ladrão. Graças a Marques e a Pelé, nunca passou por mim aqui a necessidade de ter que entregar os meus caraminguá. Mas eu sei que ninguém faz isso. Essa história da loja de chocolate, que é bem perto daqui, viu, Renato? Conheço bem a loja. Essa loja tem, inclusive, o ex-sócio do Flávio Bolsonaro nessa loja, ficou com muito medo de ser preso, deu umas escapadas aí, fugiu, andou ameaçando a ex-mulher. Tá tudo interconectado. E como é muito comum andar com dinheiro vivo, eu quero lembrar que não é só a fábrica de chocolate, também é muito comum aqui no Rio de Janeiro se comprar imóveis com dinheiro vivo. Né? Vocês já esqueceram disso, né? 26 imóveis em dinheiro vivo. Fácil, né? Você está ali, olhou um imóvel, passou em Copacabana, passou em Ipanema, abriu a carteira, falou, olha, eu tenho aqui um dinheirinho que eu levo para dar para o ladrão. Posso comprar seu apartamento? É o que a família faz aqui, Renato. Acho que eles aprenderam aí com alguém.